Boa noite, pessoal. Vamos iniciar mais um grupo de estudos do curso de Sistêmica. Hoje, as alunas que vão apresentar é a Luciana Alves e a Maria Eduarda Silva. Vão apresentar sobre o artigo Os 5 axiomas conjecturais da comunicação aplicados a um estudo de caso clínico. Fiquem à vontade, meninas. E, pessoal, vamos, né? Podem ficar à vontade para participar também. Vitória, eu não tô conseguindo compartilhar a tela, eu acho. Ah, deixa eu liberar aqui. Pronto, já liberei. Vocês estão vendo? Tá carregando. Agora apareceu. Ele só não tá em tela cheia. Isso, agora sim. Luciana, você tá mutada. Agora foi? Sim, agora sim. Foi. Então, deixa eu só ver um negócio aqui. É, boa noite, né, para todos. É, a gente vai falar sobre os 5 axiomas, né, e sobre a comunicação aplicada dos estudos, do estudo de um caso clínico, né. Eu vou falar olhando por aqui e na tela, eu olho um pouco na tela porque eu me perco, tá? Olhando para a tela. Aí eu vou falar um pouco sobre o objetivo. O objetivo tem como, o artigo tem como objetivo da discussão de um fragmento de um caso clínico, tendo como queixa principal a dificuldade no relacionamento amoroso à luz do axioma conjecturais da comunicação proposto pelo americano Palo Alto, Califórnia. Aí um pouco da introdução também eu vou ler também. O artigo discorre sobre a dificuldade da comunicação ou da compreensão especificamente da comunicação familiar, seja com os filhos ou com o par conjugal, buscando entender por que é tão difícil se comunicar e se fazer entendido. Para isso, se baseia nos axiomas da comunicação, estes fundamentados na teoria da comunicação humana. Está, pre, apre, é, está presente a um enfoque comunicacional nutrido na cibernética, na engenharia da comunicação, na antropologia e na teoria gerais do sistema. Agora eu vou falar um pouco sobre o axioma 1, que é a impossibilidade do não se comunicar, né? Não comunicar, quando se, quando se comporta, o sujeito transmite, ainda que não de maneira não intencional, algumas mensagens. Na relação conjugal, a comunicação tem um lugar primordial. O silêncio pode apresentar também uma ação. A comunicação está vinculada à interpretação do corpo como linguagem. Aí a gente pode observar que, mesmo que, assim, que o sujeito, né, tem o comportamento, é, ele, assim, mesmo com o comportamento, ele está transmitindo uma comunicação, né, uma ação do corpo, mesmo que isso seja em silêncio, né, que não tenha fala, mas tem gestual, né? E deixa eu ver aqui. Aí tem uma parte no texto que fala que é assim, mesmo que em silêncio,
pode ser comunicado inúmeros incômodos, inquietações, sentimentos e outros, e é possível influenciar e ser influenciado. Aí, conforme compõem os autores da teoria, atividade ou inatividade, as palavras ou o silêncio, que possui um valor de mensagem. Então, mesmo que o sujeito não consegue, né, não que não consegue, que ele não queira mostrar algum gesto, ele tá se comunicando, né? E aí a gente pode entrar na parte. E aí tem a parte que fala que é a relação conjugal, né? Que a comunicação, ela é um lugar primordial para aquele tipo de relação, né? O casal. Assim, por questão de que tem uma intensidade naquela relação, né? E a intensidade também a intensidade daquela intimidade do casal, que é alta, né? Assim. E aí fala que em questões de conflitos, brigas, né, do casal, geralmente acontece de um dos parceiros ficar em silêncio, né? Que também, que a gente acabou de ver, não deixa de ser um tipo de comunicação. Só que mostra também que, que isso não ajuda, que, pelo contrário, não resolve o problema, né? Dificulta a relação, só agrava esse tipo de relação, né? Ou o que está acontecendo com o casal. E aí, aqui no texto, mostra também uma parte que é que fica, né, entre esquiva e o silêncio, que fala assim, ó, além da esquiva e do silêncio, pode apresentar também uma ação nada passiva, sobretudo nas relações abusivas. Então, teoricamente, acontece bastante, né, nas relações abusivas, né? É o que mais tem. E aí também tem uma parte que eu achei bem interessante, né, que fala assim, nesses tipos de relações, na quais os dois, deixa eu ver aqui, nesse tipo de relações na quais um dos dois parceiros podem ser identificados como o que a psicanálise classifica como perverso narcisista, há uma violência silenciosa, por ser velada e insidiosa, não assumindo pelo agressor, negando-a denegada por ele. Por esse tipo de relação, o silêncio se dá pela maneira como o parceiro perverso conduz o acontecimento, possibilitando possi cadê o sujeito em ação, posição, situação. Então, assim, a gente consegue observar que o silêncio ele só vai agravar, né, nessa relação conjugal e não ajuda a resolver o que, né, o que está acontecendo com o casal, enfim. E aí leva o outro parceiro leva a pensar ou a achar que ele que está errado, né? Porque ele tem um silêncio, né, do outro parceiro, né? Hum, eu acho que daqui é isso. Esse é o axioma 1. Aí a gente vai para o axioma 2. O 2 é: toda comunicação tem dois componentes, a mensagem ou conteúdo e a relação entre os interlocutores. Aí eu vou falar os tópicos. Toda comunicação se refere a uma posição de estar em relação ao outro e os dois atributos da comunicação humana e a comunicação de acordo com o Winnicott.
aqui a gente pode ver que toda a comunicação ela se refere a uma posição e está relacionado ao outro, né? Sempre a gente está ali se comunicando para outra pessoa. Deixa eu ver aqui. E aí, falando sobre a parte dos atributos da comunicação, tem a informação, que também é chamada de mensagem ou conteúdo, e a segunda é a relação que se estabelece na comunicação, que é a ordem da interação afetiva entre os interlocutores. Só Essa rapidinho, Lu, só rapidinho, só para complementar, é, ainda falando sobre esses dois atributos na comunicação humana, né? Watzlawick, ele coloca que também, depois de alguns estudos, algumas coisas, a metacomunicação, né? Que eles definiram que é como se fosse a junção desses dois atributos, né? Que a ordem, acho que a mensagem é a ordem, se eu não me engano. E aí ele coloca que é definido, a metacomunicação é definida como comunicação sobre a comunicação. Então acho interessante a gente falar também sobre isso, porque a gente acabou não colocando, mas eu disse que seria interessante falar um pouquinho sobre isso, só para todo é, mundo a estar ciente. metacomunicação, a metacomunicação, ela explica um pouquinho lá a sequência aí do 3 também. Acho bem legal, na verdade. Obrigada. Deixa eu ver onde eu parei. Aí tem uma parte importante também do texto, né? Falando a função informativa, que é apenas a parte da comunicação, pois há que se releva um lugar a cada dos interlocutores, ocupando na relação comunicacional, o clima em que o conteúdo se manifesta. E o conteúdo da mensagem transmitida é interpretado pelo receptor de acordo com a relação entre o receptor e o emissor. Então, é assim, deixa eu ver se eu consigo me explicar um pouco melhor. Que nem tá que a gente colocou aí, sempre tem que ter, a nossa comunicação sempre é em relação ao outro, mesmo que ela seja em silêncio, a gente sempre está, mesmo com dificuldade, né? A gente está tentando ali passar uma, uma informação. E aí também nessa parte da comunicação, que é do Winnicott, né? Winnicott, isso. Que ele fala muito sobre. Aí ele fala aqui, né, da parte do silêncio, né? Que a comunicação se origina no silêncio, na medida que pressupõe uma comunicação silenciosa entre eu e o outro, através das vitalidades dos sentidos anteriores e a primazia da linguagem verbal. A expectativas Winnicottiana concede, portanto, o valor da narrativa aos seus elementos sensoriais, perspectivos e motores, não expressos por meio de palavras. Além da gente saber que, que o Winnicott já fala que tem uma contribuição, né, que fala que a primeira relação, que é de mãe e bebê, né, ela também tem essa contribuição para a gente levar na terapia, né, a relação do analista junto com o paciente, né. É uma coisa que nem tá assim, muito falando no texto, mas aí a gente agora vai para o axioma 3. Aí no axioma 3, eu achei bem legal que tem as pontuações, né, da frequência dos eventos.
a interação e a troca da mensagem entre os comunicantes e sua frequência. Os dois atributos na comunicação humana, que a gente viu no anterior, e o conteúdo como resposta do estímulo de um interlocutor. E aí aqui a gente fala um pouquinho da metacomunicação, buscando compreender como a comunicação está sendo estabelecida entre os envolvidos. Aí aqui eu também vou ler essa parte que eu achei legal no texto. Falando dessa pontuação, né, e essa frequência de eventos, que aí eu posso até colocar assim, né, vamos supor, do casal, né, que vai falar um pouco no finalzinho, do casal que tem aquela briga, e aí a gente pode falar daquele evento que seja briga, né, vamos falar assim. Aí, essa frequência, aí tem uma parte do texto que fala assim, diferentemente da frequência de permuta, estímulo e reforço, itens de entrada. E a resposta, comportamentos diante dos itens anteriores. Tem-se uma sequência de permutas mais intensa, na qual todos os itens são simultaneamente estímulo, resposta e reforço. Então, aí nessa frequência de eventos, né, tipo, vamos falar de brigas, aí a gente consegue ver o que ali tem de estímulo, resposta e reforço, né, que pode estar levando aquele casal, né, para continuar naquele evento e assim vai. Deixa eu ver aqui. Aí mais embaixo tem uma parte que fala, né, casais, que em terapia, os casais é comum se ver a tentativa dos parceiros se explicarem seus comportamentos, argumentando que agem de tal maneira, em resposta de forma como age o outro. E este, por sua vez, aponta que seu comportamento é justificado pela ação do primeiro. Tem que ser, nesse caso, uma pontuação de eventos, na qual justificasse. Que aí tem um exemplo daqui, que, né, eu sou assim porque ele fez isso comigo, ou eu falei tal coisa porque ele me, me tratou assim, falou isso pra mim. Então fica meio que, tipo, naquela, acho que uma vingança, né, uma troca o tempo inteiro, e fica nessa discussão que não tem fim. Que aí em seguida mostra falando que esses é um início de uma sequência, né, de eventos. E aí aí nesses eventos a gente consegue identificar esses estímulos o que estimulam um ao outro a responder, né? O reforço também que faz, né? Porque tem essa parte do outro falar e vai reforçando a pessoa, né, a responder daquela resposta. Eu tenho até um exemplo. Eu fiz terapia por um tempo de casal e teve muito isso. Então era tipo meio que focar no problema, né? E não ficar focando no que o outro tá falando, do jeito que ele tá sendo agressivo, que às vezes se a gente ficar contra o outro, aí a gente não consegue resolver o problema. E aí, no caso, se a gente focasse no problema em si para resolver, né? E que é o que fala na metacomunicação, né? É que a gente focar, buscar compreender, dando a comunicação entre eles, falando abertamente sobre sua comunicação, implicando em sua consciência das pontuações feitas. Dessa forma, pode-se abrir espaço para mudanças
no padrão de comunicação entre os interlocutores e sair do contínuo da pontuação de eventos. Assim, é, não é fácil fazer isso, né? Até porque quando o outro está falando mal, ou, né, ou sobre aquela situação, geralmente a gente fica falando, ah, você fez isso, você que fez aquilo, você que está me tratando assim. Então sempre a gente está mais, mesmo que a gente esteja com aquela dor daquele acontecimento, a gente fica colocando a culpa sempre no outro, né? E aí eu acho interessante que na terapia a gente consegue tentar entender o que está se passando com a gente, sentir, tentar se expressar e falar da gente, né? Ah, explicar o que eu estou sentindo e por que que eu, quanto que eu fiquei chateada sobre aquilo. Aí ajuda e focar no problema e ajuda a acabar com esses eventos de, de brigas, né? De desentendimentos, enfim. E tem uma parte também que é legal que fala que é que o foco não está em você buscar, né? Como é que fala? Buscar quem é o culpado, né? Quem causou aquilo, quem é o culpado dessa situação. E sim buscar uma solução, né? Até porque o casal tem sonhos, planos em comum e querem estar junto, né? Então os dois têm que fazer dar certo e esse é um caminho. Deixa eu ver aqui. Aí tem uma parte que é legal também, que do texto, que é a natureza de uma relação está a natureza de uma relação está na contingência da pontuação das frequências comunicacionais entre os comunicantes. Essa parte também, geralmente as pessoas só conseguem perceber que o outro iniciou uma discussão. E assim só consegue se perceber no papel de que alguém foi provocado e está respondendo a uma situação, que é o que eu acabei de explicar. Bom, acho que essa parte da metacomunicação, eu acho que era isso. É isso, né, Maria? É isso. Aí vamos para o quarto, qual que se chama fato. Toda comunicação tem duas formas de expressar. A comunicação verbal, que é linguagem, fala e escrita, e a comunicação não verbal, que é analógica ou gestual. Tudo é comunicação, mesmo que sejam em silêncio. Um silêncio, né? É o termo de comunicação analógica e a hipótese de Bettis. Aí eu acho que esse também tá bem, assim, tá bem explicadinho também, né? Tá mostrando que é o tipo de comunicação, que é a fala, a escrita e a gestual. Aí esse termo de comunicação analógica, que é não verbal, né? Fala muito da postura, gesto, a expressão facial, né? Até o tom de voz que você fala, né? Tipo, qualquer manifestação assim que não seja verbal, né? Não seja falada. É essa analógica não verbal. Aí tem uma parte do texto que fala as formas analógicas de comunicação refere-se dessa forma aos processos primários do psiquismo, ou seja, ao inconsciente de suas manifestações. Já as formas digitais relaciona-se aos processos secundários, elaborados na linguística verbal e comunicação.
No entanto, é bom lembrar que diversas formas de comunicação, seja elas analógicas, digitais ou de qualquer outra denominação, não são suficientes para explicar o comportamento da pessoa. Existe algo muito além. Que aí nessa parte aqui fala em questão de sentimentos, né, do sujeito, e que a gente não sabe nomear, né, o nosso emocional, a gente não sabe, às vezes não sabe falar o que está sentindo. Deixa eu ver. Que é até, aqui está bem explicado, né, existe algo além, perdido ao mesmo tempo, perdido, e ao mesmo tempo encontrado no meio dos sentimentos que o homem não consegue nomear, o clima emocional, a qual as palavras ou gestos e o tom da voz são expressos. Ou melhor, a forma como a comunicação é expressa é relevante. É relevante. Como já foi explicado, né, no axioma 2, né, que é a comunicação de conteúdo em relação. Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que esse aqui, ele está bem completinho nessa questão de a forma a comunicação de se expressar, né, que a gente sabe, a comunicação verbal, fala, e a comunicação não verbal, né, que é gestual, o corpo, mas essa parte está fácil de entender. Agora a parte da hipótese do Peterson. Aí essa parte eu vou ler, tá? A hipótese de Betts é que é um dos equívocos básicos que ocorre quando se traduz de um para o outro. O modo de comunicação é a sua suposição de que é uma mensagem analógica, não verbal, a tal como são as mensagens digitais verbais, e por sua natureza, afirmativas ou denotativas, tal como são as mensagens digitais verbais. No entanto, todas as mensagens analógicas são invocações de relações e, portanto, são propostas relativas às regras futuras da relação. Pelo meu comportamento, aí aqui, né, eu acho que explica um pouco melhor. Pelo meu comportamento, eu posso mencionar ou propor amor, ou ódio, combate, estresse, combate ou etc, né, na verdade. Mas compete com a outra parte atribuir o futuro valor de verdade, positivo ou ele negativo, né? A minha, a minha proposição. E nesse ponto que residiria a origem dos conflitos. É isso. Aí eu vou falar um Então, pouquinho mais para frente. eu vou falar agora sobre o axioma 5. Então, ele vai falar sobre a interação simétrica e complementar. E quando eu estava montando a apresentação junto com a Lu, eu falei, meu Deus, a gente pega o texto e se identifica com algumas coisas, né, estranho. E agora até mandei pro meu namorado. Tem uma parte aqui que eu vou falar daqui a pouco. Falei, meu Deus, é igualzinho a gente, repara só. Então, eu vou falar, né, as duas formas de relação. A relação simétrica é como se ela fosse um espelho, né? No texto, ele coloca que tem uma interação baseada na igualdade. Então, o comportamento que o meu parceiro tem, eu, eu sou um reflexo do comportamento dele. Por isso que eu disse que é um espelho. Acho que é para ficar mais fácil de entender, né? A relação complementar, ela é tipo o oposto. Então, a gente tem um parceiro que é mais comunicativo, que ele é
mais ali ativo na relação e tudo mais, outro parceiro que é mais fechado, né, mais na dele, assim, e tá tudo certo. É, então é isso. Daí, aqui no texto ele coloca uma questão interessante que eu achei legal, que foi até essa parte que eu mandei pro meu namorado. Infelizmente, eu tô numa relação simétrica não saudável ainda, mas ela vai ficar. Que diz assim: no atendimento a casais, nota-se com certa facilidade a escalação simétrica quando um dos parceiros se mostra extremamente inflexível em suas convicções e comportamentos, e seu cônjuge se posiciona da mesma forma, utilizando muitas vezes a fala do parceiro, chegando a um ponto de haver uma disputa sobre quem é mais inflexível, existindo uma rejeição a respeito do outro. Então é isso. Eu não quero ceder e o meu parceiro também não. E a gente fica nessa, sempre um discutindo com o outro, e aí, ele falou isso, eu vou lá e começo a falar, mas é assim mesmo, você disse isso, então é isso, e não sei o que lá. Ninguém quer abrir mão da sua opinião e do seu querer ali, né? Na interação complementar já é um pouco diferente, que é como eu te disse, como eu disse, né? Um vai complementar o outro, então os comportamentos já são mais diferentes. E até aqui no axioma 5, eu achei interessante que um pouquinho para o meio do texto, ele vai trazer a relação também, né, da comunicação com os filhos. E eu achei interessante porque no estudo de caso em si, eles falam sobre essa questão. Lá na introdução, ele já traz essa primeira pontuação, né? Porque, querendo ou não, é a nossa interação primeira, a nossa interação primária é na família. Então, como que isso vai estruturar todas as nossas outras relações? E, e até no estudo de caso a gente vai ver que tem bastante impacto nessa relação, né? Se não muda. E aqui no texto ele traz, né? É, Vatlatsky cita que o exemplo da relação complementar mãe-filho, que necessita de ajuste na medida em que o filho cresce, e afirma, assim, dependendo do contexto, o mesmo padrão pode ser eminentemente confirmativo do eu, numa dada altura, e desconformativo numa fase subsequente ou prematura. Então, assim, às vezes a relação que eu tenho hoje com a minha mãe pode não ser o ideal e o certo para a minha próxima fase. E isso me complica se esse comportamento não mudar, se essa interação, se essa comunicação não mudar, né? E eu achei isso bem interessante aqui no texto e vai ajudar bastante na hora de falar sobre o estudo de caso mesmo. É, e até aqui complementa, né? Mas eu acho que essa parte, para mim, é a principal, então por isso que eu coloquei. Agora, falando um pouquinho sobre o método, né, de estudo desse artigo, ele configura como um estudo de caso clínico realizado a partir de uma revisão bibliográfica relacionado ao que se pretende estudar, que são os 5 axiomas da comunicação, segundo Vatslatsky. O estudo de caso é um método amplamente utilizado em estudos de psicologia e psicanálise. Pereira reforça que é um procedimento utilizado habitualmente na intervenção clínica com o objetivo de compreensão e planejamento da intervenção, destacando-se pela possibilidade de integração de diferentes técnicas e campos do conhecimento. Então é isso, pessoal. Acho que a nossa apresentação foi mais para falar mesmo sobre os axiomas, e aí eu queria trazer para a discussão o caso clínico mesmo, para a gente discutir. Aqui no texto ele faz uma breve discussão, mas eu acho que tem mais coisas que a gente consegue perceber. Eu queria saber se vocês também tiveram oportunidade de ler e notaram algum outro axioma que não foi mencionado na discussão. Eu vou ler rapidinho a queixa, só para a gente discutir. Flora é uma jovem de 20 e poucos anos, recém-formada, e continua estudando. Sua mãe tem a mesma profissão. É a filha primogênita de 3 filhos, e seus pais são separados desde a sua infância. Na relação familiar, é possível notar que, além de primogênita, Flora é também coroada confidente e a preferida de sua mãe. Na infância, por ter presenciado muitos episódios de agressão verbal e física de seus pais, relata ter tido aversão ao pai. Flora chega à psicóloga com a queixa de não compreender as atitudes do namorado, João.
que tem o dobro de sua idade e com quem está há quase 4 anos. Somos praticamente casados, mas não dependo financeiramente dele. Gostaria de saber o que a psicologia acha de uma pessoa como meu namorado, que mente, é explosivo, que me difama quando está longe de mim, dizendo que sou uma interesseira e que gosto de homens jovens. Um homem que tem vídeos de sexo entre homens, travecos, no computador, pênis de borracha no armário, paga pensão a um filho que nega ser dele, traição com prostitutas. Não sei o que pensar. E acrescenta: parece que eu não conheço. Cada hora descubro uma nova coisa dele. O João nunca me assume nada, nunca se desculpa de nada. Além destas queixas com o namorado, a paciente reitera sua insegurança e ansiedade e insinua manter com a sua mãe um relacionamento simbiotizado. Numa de suas falas, é possível perceber, inclusive, um pedido para que esta relação seja trabalhada. Preciso cortar o cordão umbilical com a minha mãe. Ela vive o meu sofrimento como se fosse o dela. E aí é isso, eu queria ver com vocês, se vocês conseguem aqui nesse caso perceber algum axioma do que não foi mencionado na discussão. Aí eu vou falar um pouquinho, então, comentar Tá. um pouquinho do caso. Eu acho que tem uma parte, né, é, do caso clínico que fala, ai, deixa eu ver se eu me recordo que não tá aqui, que fala ela falando, minha mãe me ensinou a ser boazinha, né? Então, acho que aí fala muito da comunicação, né? Eu até me identifiquei um pouco com essa parte, como eu faço terapia, a minha psicóloga, ela falou assim que a minha mãe tinha me ensinado a ser boazinha, né? Eu falei, mas o que é ser boazinha, né? E aí se encaixa na parte de você não conseguir se comunicar, até mesmo seria se posicionar, né? Diante de um conflito ali, e você se posicionar sobre aquilo, né? De você falar que não tá gostando, que você tá sentindo isso, que você tá sentindo aquilo, que tá te incomodando, ou que você quer de tal maneira, não quero que seja assim, eu não aceito isso. Então, assim, ela foi ensinada a ser boazinha, né? E vamos supor, tudo que a pessoa fizer pra gente, assim, pra gente é ficar, tá bom, né? E também ficar se preocupando em agradar, né? Também o tempo todo, né? Você fazer alguma coisa e ficar preocupado se eu estou agradando o outro o tempo inteiro, né? Então eu me identifiquei nessa parte, né? A gente realmente a gente vai lendo o caso, aí a gente vai vendo umas coisas na gente, né? Na nossa vida. E realmente é uma parte que eu falo, mostra muito, no caso, da comunicação, né? Com o outro. Deixa eu ver aqui. Eu acho que existe uma dificuldade ali, né, deles se comunicarem, por exemplo, É, quando ela fala da relação dela com o namorado, que ele não, talvez eles não consigam de fato conversar sobre o que ela sente e o que ele sente, porque ele, como ele não assume nada, talvez é uma relação abusiva no caso, né? é. Mas você vê que E ela é é muito uma questão. apegada, talvez também seja essa questão com a mãe, vai se amarrando em todo mundo. E aqui nem também tá no texto, né? No caso, mostra que é fundamental, né? Aquele relacionamento com a mãe, aquele comecinho ali, é uma comunicação, né? Mesmo, mesmo que não é falado, mas aquele começo com a mãe, né? Bebê, né? Mãe e bebê. Aí a gente cresce ali, a mãe não sabe, né? Que também não tá ajudando, não tá fazendo o melhor ali, né? Pro filho. Mas o quanto é importante isso na nossa vida, né? A gente saber se comunicar, né? Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? A gente vai observando, vai falando, nossa, deixa eu me posicionar aqui, deixa eu falar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, em toda a relação, né? Acho que todo mundo tem isso, né? Tanto familiar.
né? Como o conjugal, que é bem difícil. É isso. Mas alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Queria escutar um pouquinho também da percepção, né, dos colegas. Mas parabéns, meninas, pela apresentação. E é muito legal quando a gente tem um caso para poder ver a prática da coisa, né? O pessoal fica à vontade, então, para comentar o que que vocês acham a respeito disso. Não fiquem tímidas. Meninas, vocês querem acrescentar alguma coisa? Luciana e Maria Eduarda? Não, não. Então, tá bom. Se ninguém tem mais nada a acrescentar também, vou encaminhar aqui para vocês a lista de presença, para vocês preencherem. E aí, se vocês quiserem compartilhar os slides com a turma, também, fique à vontade. Vocês podem aguardar nesse mesmo link para a supervisão, que vai começar daqui a pouquinho. Agradeço a participação de todo mundo e mais uma vez a apresentação de vocês também. Até o próximo Esse encontro. link tem que responder 2 vezes? Esse link, não, uma vez só, hoje. Ah, não é no início e no final da aula, não, né? Não, não. Eu Ah, enviei ele tá. só Não, agora. acho que o Uhum. link tá errado, tá? Grupo de estudos da TCC, Oi? tá? Grupo de estudos terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que o link tá trocado. Só um minutinho que eu vou pegar outro link aqui. Muito boa apresentação, meninas. Assim como a Maria Eduarda, fui me identificando com várias coisas, assim, e refletindo muito sobre aquela questão de que não se comunicar também é uma forma de comunicar, né? Foi muito engraçado que eu tinha escrito alguma coisa parecida, que eu estava revisando o segundo artigo da minha dissertação, e eu falava alguma coisa disso, assim, sobre que a forma da instituição não se posicionar também já diz de um posicionamento e tal. E aí depois fui ler o artigo e li a mesma coisa. Eu falei, você está querendo me dizer algo? Sim, foi a mesma sensação que eu tive também. Eu falei, meu Deus, estranho, mas tá bom. Meninas, encaminhei ali para vocês o link correto, tá? Se alguém preencheu o primeiro, aí peço que preencha, porque esse aqui é o certinho do grupo de sistema. E a turma de vocês é a 23B, dia de semana. Vou avisar a professora, então, que a gente já encerrou o grupo e desejo boa supervisão para vocês. Até mais. Tchau, muito obrigada.